Estamos iniciando na Web Rádio Music Gospel o programa contando histórias e testemunhos dos cantores e cantoras. E hoje estamos trazendo aqui a história da cantora Aldeni Moraes. E ela nos relatou sobre algumas provas que ela passou na sua vida. Ela então nos diz o seguinte: eu sou uma pessoa muito tímida, mas vou procurar contar algumas provas que eu passei. Lembrei até mesmo de uma amiga minha que disse que as minhas músicas são baseadas em fatos reais. Eu disse a ela que, na verdade, as minhas músicas não são baseadas em fatos reais, mas elas são verdadeiramente reais. São histórias verdadeiras do que eu já passei. Uma dessas provas que trago aqui, o testemunho, foi quando o meu marido, que trabalhava como carroceiro, sofreu um acidente muito sério e ficou impossibilitado de andar. Ele, como um homem tão trabalhador no seu serviço, ele carregava materiais de construção para as pessoas numa carroça. E para ele e para mim foi uma fase muito difícil, pois ele estava em uma cadeira de rodas, sem poder trabalhar, e eu cuidando dele. Foram dias que pareciam não acabar e tempos que se estendiam com muito sofrimento. Imagina que para alguém que não parava de trabalhar e estava sempre se movimentando, ter que parar por não conseguir andar era muito doloroso. Não conseguia nem ficar em pé, mas uma madrugada eu acordei e vi que ele estava tentando se levantar. Eu chorava muito por causa daquela situação. Eu tentava acalmá-lo, lembrando do voto que havíamos feito no nosso casamento de aceitar um ao outro na doença e na saúde. O médico havia me dado um prazo de 30 dias para ele começar a andar. E ele se lamentava muito porque não conseguia, mesmo se esforçando. Isso magoava meu coração, mas ao mesmo tempo, pela fé, eu insistia em animá-lo, dizendo que Deus iria fazer ele caminhar. E eu falava com ele que mesmo que o doutor da terra o desenganava, mas estávamos com o doutor invisível que é Jesus. Ele às vezes duvidava e não queria ouvir, mas pela fé eu insistia em falar. E batia carinhosamente no ombro dele, e ali eu já fui criando aquela música e falava para ele: o doutor invisível está passando por aqui, dizia a música. E aos 41 dias depois do acidente, ele recomeçou a andar, nos trazendo Deus essa grande alegria, essa grande bênção. Depois veio a canção que fiz para minha mãe, que eu a perdi. Normalmente eu acreditava que ela iria ser curada e comecei a fazer uma música para ela assim: Miriam, quando todos te disseram não, Jesus te disse sim. E continuava cantando com fé aquela canção. Mas por mais que eu acreditasse, Jesus resolveu recolhê-la. Eu fiquei muito triste com a partida dela. Nesta época, Jesus usou alguém para profetizar que eu iria passar por um grande vento, mas que o vento e a tempestade iria passar, e Jesus estaria comigo nessa tempestade. E quando tudo passou, eu fiz uma música que diz que quando a gente precisa até mesmo de um abraço e alguém para conversar, e não apareceu ninguém naquela época na casa onde eu estava, eu fiquei com aquele sentimento de tristeza, mas orando, estava orando sempre,
E nos momentos mais difíceis, mesmo com muitos amigos, nos sentimos isolados, sem ninguém saber que você estava tão triste e chorando. Aí começa a vir aquela música na minha mente. Ninguém sabe o preço que você pagou. Você é alguém tão forte como você é. Ninguém sabe as vezes que você caiu sem ter alguém por perto para levantar. Ninguém sequer notou quando você chorou. Precisou de um ombro amigo, mas não encontrou. Mas quando Deus te encontrou, sua vida mudou. Ele disse: filha minha, eu vou cuidar de ti. Essas foram 2 ocasiões que eu tive a oportunidade de passar por provas, mas Deus estava comigo e me deu bênçãos. A bênção da cura do meu marido e também a minha mãe que partiu, mas deixou saudades e me deu essa experiência espiritual. Assim, eu termino aqui os meus dizeres e o meu testemunho e agradeço a Deus por tudo. E você acabou de ouvir na Music Gospel Web Rádio o testemunho e a história da cantora Aldeni Moraes. Brevemente, um novo testemunho de um cantor ou cantora aqui da Music Gospel para você. E agora ouça as músicas da cantora Aldeni Moraes, que ela acabou de citar neste programa.